Bom dia, amados. Que culto maravilhoso, que manhã extraordinária, que motivação extraordinária também nos trouxe ao templo para adorar ao Senhor, aqui com esse grupo reduzidíssimo de pessoas, mas na certeza de que estamos alcançando um público muito maior em casa, através da bênção, das mídias. E agora a gente pode compartilhar com todos vocês nesta manhã. Sejam bem-vindos a este culto. Estivemos na escola bíblica, mais uma lição estudada com a nossa ministra de educação religiosa, irmã Carol Terra, e uma lição falando sobre a igreja, a igreja em si, como nós devemos nos comportar para buscarmos a excelência e tendo, logo no primeiro ponto, o amor como a motivação para a gente continuar trabalhando. No segundo ponto, estivemos estudando sobre a urgência que se faz, que se desperta o objetivo da nossa solidariedade, que é a dor do próximo, tantas pessoas sofrendo, passando por momentos delicados, pessoas morrendo, e nós precisamos, sim, continuar na busca dessa prática solidária, orar uns pelos outros. É nesse sentido que eu gostaria de apresentar logo os pedidos de oração. Nilceia pede que oremos pelo seu irmão André. Ele foi diagnosticado com câncer, já bastante avançado e necessita de cuidados especiais, está, inclusive, hospitalizado lá em São Gonçalo. Nilceia, que sempre nos ajuda aqui, mexendo aqui no som, ajudando na transmissão, hoje foi visitar o irmão. Vamos orar por ele, pelo André, e vamos orar também pela família toda, que Deus esteja abençoando também a Nilceia nessa visita lá ao irmão. Delira Couto continua hospitalizada, mas continua melhorando. A gente fica feliz com isso. Vamos continuar orando pelos pedidos que eu tenho aqui anotados. Pessoas mandaram, Edelto, primo de Vanderli, o Solano, aquele amigo lá da família do Augusto. Pastor Júlio Orufino, liberado para trabalhar, graças a Deus, conversando com ele hoje pela manhã. Doutor Samuel Malafaia, já tenho pedido por ele, esteve 33 dias numa UTI, lá em Campos, Covid, já retornou para casa e vai agora se recuperar em casa. Vamos continuar orando por sua franca recuperação. Irmã Etelvina, que no domingo passado oramos por ela estar hospitalizada por motivo de Covid, está em casa, Está em casa. Aliás, aquela foto dela, Rafael, você vai colocar no vídeo de hoje à noite? Coloca, porque ela é temática, Ela é temática, uma foto muito bonita, tirou em casa, irmã Etelvina. O irmão Moisés, esposo da Cátia, o pai do Heitor, está hospitalizado. Ontem eu conversei com ele, está bem, está lá no HCA, se eu não me engano, Hospital da Aeronáutica, não é isso? Então, ele está hospitalizado, mas conversou comigo, disse que está bem, está aguardando lá uns exames. Vamos orar para o seu retorno. Tá? A Maria, mãe do Aridim, na quarta-feira estivemos orando, estava na UPA, já está em casa, está sendo cuidada em casa. Maria, mãe de Isaías, irmã Maria do Vale, ela está hospitalizada, aguardando um tratamento, teve uma rejeição de um pino, uma cirurgia que fez no fêmur, ela precisa de cuidados especiais. Vamos orar para que Deus esteja cuidando. Também a mãe de Tiago, esposo da Uane, e, se eu não me engano, é Esmeralda o nome dela, o nome certo não sei, mas está hospitalizada, teve um AVC, está no Rio de Janeiro. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela recuperação dela, tá? Então, são esses os nomes que nós temos. Por certo, vocês estão aí com outros nomes, Vamos orar por essas pessoas. Aniversariando hoje, nós temos a irmã Amélia, Está fazendo aniversário hoje, vai ter festa lá? Não pode, E também Camila de Oliveira Guinâncio,
está fazendo aniversário hoje, que Deus esteja abençoando essas duas queridas irmãs, Deus esteja cuidando das suas vidas, tá bom? Não se esqueçam, hoje às 18 horas, culto infantil, tá? E vamos colocar a criançada lá para participar. Não se esqueçam da cesta básica, tá? Estamos atendendo, essa semana nós pudemos atender as famílias que foram apresentadas como necessitadas, e ainda há uma demanda, continue trazendo os quilos, vamos continuar abastecendo aí a despensa para que a gente possa continuar também abastecendo alguns lares. Tá? A conferência com os jovens, na sexta-feira passada, foi uma bênção. Ainda temos, vai ter mais uma sexta-feira? Mais uma sexta-feira, então. Na sexta-feira passada eu estive lá participando, pregando, foi uma experiência muito agradável, muito boa, parabéns aos nossos jovens. E não se esqueça que amanhã, dia 27, vai ter aquela sala virtual, né, que Jonatas está anunciando, com o pastor Diogo Carvalho. Vai falar sobre, conversando sobre multiplicação. Então, o pastor Diogo escreveu um livro sobre esse tema, e ele vai participar com o Jonatas, e eu gostaria que os irmãos, né, estivessem acessando aí, às 20 horas, amanhã, segunda-feira. E terça-feira, o estudo de mulheres. Né? O estudo de mulheres, um tema, Abigail, uma mulher que disse não ao empoderamento e sim à ponderação. Terça-feira que vem, às 20 horas, no YouTube e Facebook da PIBA. Então, os irmãos, fiquem atentos aí, vamos orar por elas também, e que o encontro das irmãs seja um encontro agradável e proveitoso. Vamos orar. Querido Deus, quero te agradecer, ó Deus, por poder estar aqui com os teus filhos nesta manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pelo estudo já ministrado aos nossos corações hoje na EBD. E agora quero te agradecer, ó Deus, por poder participar deste culto, na certeza de que o Senhor está nos abençoando, orientando a todos nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, visita os teus filhos, onde estiverem, que a tua paz esteja sobre eles. Especialmente, Senhor, te pedimos por aqueles que estão enfermos, que as tuas promessas se cumpram em nossas vidas, e que a tua visitação seja instantânea, e que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas de acordo com as suas necessidades. Consola, conforta, sustenta os familiares, dê ânimo, aumenta as nossas esperanças. E, sobretudo, Senhor, traga os nossos irmãos com saúde para casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus também, agradecendo pelas nossas aniversariantes de hoje. Fica com as tuas filhas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amados. Hoje à noite nós vamos continuar aquela série de mensagens sobre a pessoa de Jesus. E hoje à noite nós vamos falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Tá? Nesta manhã nós vamos continuar. Já há alguns domingos estamos falando sobre a igreja, uma igreja ideal, a igreja idealizada por Jesus, aquela que foi planejada por Jesus, uma igreja, portanto, vitoriosa, uma igreja que se preocupa com a sua membresia, mas não só com a sua membresia, também com o mundo, e tem como alvo principal a evangelização das pessoas. Para ser assim uma igreja operante, é preciso que ela seja igreja dentro das quatro paredes. É preciso que ela seja igreja verdadeira, como igreja. Né? Não adianta nada uma igreja querer alcançar o mundo se ela ainda não foi alcançada pela misericórdia de Deus, se ela ainda não é totalmente usada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, então nós precisamos cuidar da saúde espiritual da igreja, se pretendemos que ela seja atuante, dinâmica lá fora. E é nesse contexto que nós vamos dar um pulinho de Colossenses, né? Já nos últimos 2 domingos nós falamos sobre Colossenses, hoje nós vamos retornar, né, a Filipenses, que é uma carta que vem antes da carta de Colossenses. E vamos falar sobre como ser uma igreja saudável. Nós estamos no tempo de doenças, né, patologias, as pessoas estão fugindo de enfermidades, estão vigiando, saindo de casa de máscaras, né?
cuidando, usando álcool em gel e tomando todas as precauções para não ficarmos doentes. Tá? E a igreja também precisa tomar cuidados especiais para que ela também não venha ficar uma igreja enferma, uma igreja doente. Tá? Mas essa luta não é só numa luta como esta, quando lutamos contra um vírus ou uma ameaça, né, temporal, uma coisa que é de hoje. Essa busca da igreja ela é constante. O Senhor Jesus, ao edificar a igreja, ele ofereceu à igreja todas as orientações para que aquela igreja fosse uma igreja vitoriosa. Quando você começa a estudar sobre a igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que logo vem depois dos Evangelhos, os Evangelhos anunciam a igreja, né? A partir do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, oferece vida à igreja, dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre ela, e isso acontece no livro de Atos. Então, o livro de Atos, que chamamos de Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado de Atos da Igreja. Poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Então, ali, nós vemos que tipo de igreja Jesus idealizou, planejou. No capítulo 2, nos versículos 37 a 47, você vai ver lá uma igreja pujante, uma igreja para cima, uma igreja vitoriosa, uma igreja que cuidava de tudo, uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos, uma igreja que orava, que partia o pão com alegria, uma igreja que, quando se reunia para exaltar o nome do Senhor. E quando saía, voltava para cá, para os lares, era uma igreja que continuava partilhando, né, o pão, partilhando as orações. Então, era uma igreja vitoriosa em todos os sentidos. É de se notar que essa igreja, né, incomodou a sua região, foi perseguida, teve que sair. Atos 8, verso 1 mostra isso. E ela se espalhou, então, por todos os cantos da terra. E quando o evangelho chega em Antioquia, as pessoas, diante do alvoroço que aqueles cristãos causaram ali, né, chegaram à conclusão, né, essas pessoas que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Chegaram até nós. Quer dizer, um trabalho notável, né, um barulho significativo, fez diferença. A igreja que nasceu em Antioquia foi uma igreja operosa, tanto é que é uma igreja que foi a primeira a começar a enviar missionários, espalhar missionários pelo mundo, né? Paulo foi o seu primeiro missionário, né? Então, a gente vê que Deus realmente atuou através daquela igreja. É aquela igreja que Deus planejou. É esse tipo de igreja que Deus quer para nós. Tá? Então, hoje em dia, a gente vê os líderes religiosos tentando apresentar a igreja, ao mundo, uma igreja diferente. Aí eles pensam nos nomes mais complicados, os nomes mais interessantes, mais desafiadores. Alguns nomes até a gente pensa assim, meu Deus, que absurdo, né? Mas por quê? Porque eles querem apresentar uma igreja diferente, uma igreja atual, uma igreja para esse tempo, uma igreja contextualizada. E, portanto, seria a melhor igreja, porque aquelas igrejas, aquelas denominações históricas, elas estão dominadas, né? Caíram na frieza espiritual, no comodismo. São igrejas, como já ouvi, igrejas católicas melhoradas, né? São igrejas evangélicas tão tradicionais, tão atrasadas, né? Vencidas, que já não pregam mais o Evangelho, não creem no Espírito Santo, e usam esses argumentos fantasiosos e mentirosos para apresentar, então, uma nova alternativa de igreja. E essa nova alternativa de igreja seria, então, a igreja para esse tempo. Só que esse tipo de igreja tem vida curta, porque elas também caem dentro da tradicionalidade. Elas também caem no nicho da história. É inevitável isso, é inevitável. Aí depois eles terão que inventar uma outra igreja, e as pessoas então vão pulando de galho em galho, procurando a melhor igreja. E normalmente a melhor igreja é aquela que tem mais poder, é aquela que tem, né, que faz mais barulho, é aquela que tem mais potencial musical, é aquela em que o pastor ele expulsa mais demônios, ele faz mais milagres, ele cura mais pessoas. Então, esse tipo de igreja, ela é avaliada a partir do poder e do potencial. Só que o que caracteriza a igreja não é o poder. O que caracteriza o povo de Deus não é o poder. O que caracteriza o povo de Deus é o amor.
João 13:35, Jesus deixa isso claro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele não disse, olha, vão saber que vocês são a verdadeira igreja se vocês fizerem mais milagres, se vocês expulsarem mais demônios, se vocês fizerem mais coisas, se vocês tiverem mais carros, mais som, mais peso de som, melhores músicas. Ele não disse isso. Se vocês tiverem mais poder, isso vão saber que vocês são a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Ele disse exatamente o contrário. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que caracteriza a igreja é o amor, não é o poder. Demonstração de poder você tem aí em qualquer lugar. Um político sem escrúpulo, corrupto, com a caneta na mão, vocês já notaram o poder que ele tem? Um juiz sem escrúpulo, com uma caneta na mão, com a toga que ele usa, o poder que ele tem. Tem um poder extraordinário. O diabo é poderoso, ele tem muito poder. Ele não é o todo-poderoso, mas ele tem muito poder. Ele tem muito poder. E não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com atos do Espírito Santo. Tá? Então, nesta manhã, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre essa igreja saudável. Tá? Quem é que faz a igreja saudável? Primeiro, o fato dela ser de Cristo, a ser bíblica, ser neotestamentária, ser uma igreja orientada e cheia pelo Espírito Santo. Então, isso são as características da igreja. Entretanto, o Espírito Santo não enche o prédio. Essas atitudes positivas não serão vistas simplesmente pelas demandas da igreja realizada. Distribuímos tantas cestas básicas, que igreja maravilhosa. Tantas pessoas levantaram as mãos no culto, que bom, que igreja poderosa. Não é assim que se mede a capacidade da igreja. Tá? A igreja é avaliada a partir de nós, porque somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Somos nós que temos os pés para caminhar e levar a igreja e o evangelho. Somos nós que temos as mãos, os braços para agir, que temos a boca para falar. Somos nós que Deus usa para realizar a sua obra no mundo. Então, nós precisamos entender isso. É por isso que não podemos ficar presos, entendendo que a igreja está fechada. Ela não vai fechar nunca, porque nós estamos espalhados por todos os cantos, através dos nossos lares, ainda templos do Espírito Santo, ainda movidos pelo amor. A nossa motivação, sem dúvida, é o amor. E é por isso que a igreja continua avançando. E quando ela puder reunir de novo, ela será maior, ela será melhor. E eu creio nisso. Na carta dos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, eles não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Que texto interessante. O apóstolo Paulo vem apresentando uma parte doutrinária, mas chega num momento em que ele começa a dar conselhos. Esses 2 versículos fazem parte de conselhos dados pelo apóstolo Paulo à igreja da cidade de Filipos. Então, esses conselhos, eles chegam até nós. Eles chegam até nós e têm força de serem a palavra de Deus. Quando ele começa, ele chama os cristãos de queridos irmãos, como se estivesse falando com pessoas muito íntimas, Queridos irmãos. Eu tenho esse costume de começar as minhas falas, Queridos irmãos. Eu gosto muito e já me viciei, nisso. Então, acho que é o nosso tratamento mais solene. Nós somos queridos uns dos outros e somos irmãos em Cristo, porque Cristo tornou a pessoa central e a motivação da nossa comunhão. Todos nós gostamos de ouvir sobre aprovações. Ninguém gosta de ouvir uma negativa. Você busca alguma coisa, bate numa porta, você quer que aquela porta se abra. Você faz uma pergunta, você resolve uma questão, você quer que aquela questão esteja certa. Você vai buscar uma nota na escola, você quer ter sido aprovado naquela prova. Todos nós gostamos disso.
Então, também ninguém gosta de falar sobre atitudes pessoais negativas. Normalmente, nós apresentamos as nossas atitudes positivas, tá? Elas impressionam mais. E só que o apóstolo Paulo, nas duas mensagens, domingo retrasado e domingo passado, ele fala sobre atitudes negativas que precisam ser evitadas por nós e que nós precisamos prestar atenção nelas. Tá? Nós precisamos observar para nos livrarmos delas. Então, quando ele usa lá a expressão matar ou exterminar, ou despir-se, tirar aquela vestimenta, então ele está falando sobre aspectos negativos que estão presentes em nós. Não gostamos de tratar deles, mas precisamos lidar com eles. Tá? Precisamos observar para que possamos, então, evitá-los mais à frente. E uma outra coisa que nós precisamos entender é que nós estamos sempre pensando na nossa aprovação, na minha aprovação. E nós nos esquecemos que na igreja nós lidamos com o outro. Nós lidamos com o outro. Tá? Eu venho para a igreja para adorar, porque eu quero adorar com o outro, senão eu adoraria em casa. Eu posso adorar em casa sozinho. Tá? Eu quero cantar com o outro, eu quero ver o outro. Tá? Eu quero que o outro ore por mim, eu preciso orar pelo outro. Tá? Isso, para mim, é fundamental. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo, no texto que serviu de base da lição, para a lição de hoje, da EBD, né, lá na carta aos Filipenses, ele chega e orienta que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Tá? Então, esse é o assunto maior. Então, ao invés de eu ficar querendo crescer e me apresentar como tal, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso também me preocupar com o crescimento do outro, com o bem-estar do outro. Tá? É aí que nós vamos buscar uma igreja saudável. Tá? Nós vamos nos apresentar de maneira muito interessante. No capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz nada façais por contendas. Então, está lá naquele texto, capítulo 2. Vocês não podem fazer nada na igreja que venha gerar contendas, ou até mesmo fazer por contenda. Quer ver? Eu vou mostrar a você que sou melhor que você. Eu vou ensaiar esse mesmo hino que você cantou, eu vou cantar muito melhor do que você, porque eu sou melhor do que você. Então, você já vai se preparar, mesmo que você não tenha dito isso para aquela pessoa, você vai ensaiar durante 1 mês, 2 meses, e quando você procurar o Rafael, coloca lá como é que é? Na escala, me coloca lá na escala musical, eu ensaiei um hino. Aí mas no seu coração, você ensaiou esse hino, vai cantar esse hino muito bem, tecnicamente, né? Porque você se comprometeu em que você vai cantar melhor do que aquela outra pessoa. Então, essa não é a motivação certa. Aliás, de novo, a W. Tozer, né, Carol? Você citou a W. Tozer hoje aqui, e de uma maneira muito, muito interessante. Então, nada façais por contendas, nada façais por contenda. Então, a minha atitude não pode provocar contendas. Tá? O seu desempenho na igreja não deve aborrecer ninguém, não pode aborrecer ninguém, porque se aborrecer, não foi Espírito, porque o Espírito está atuando para a edificação da igreja. Vou fazer melhor do que ele, vou fazer melhor do que ela. Não é esse o nosso assunto. Né? A minha classe tem que se destacar, a minha classe da EBD tem que ser maior do que as outras. Nós vamos levantar uma oferta lá, nós vamos ganhar de todas as outras classes. Às vezes a gente até faz isso de brincadeira, até para motivar, mas isso não pode sair do nosso coração como sendo uma disputa. Na igreja não pode haver esse tipo de disputas. Né? Então, a nossa igreja é melhor do que aquela igreja vizinha, o nosso templo é mais bonito. Isso não é... A igreja do Senhor ela está espalhada em endereços diferentes, nomes diferentes nas fachadas dos templos, mas a igreja é uma só. Nós não estamos aqui para disputar com as pessoas, discutir religião, discutir isso, discutir aquilo. Nós somos melhores, nós somos mais bíblicos. Isso não é bíblico. Nós somos mais bíblicos do que aquela igreja. Isso não é bíblico. Isso não interessa ao verdadeiro povo de Deus e interessa muito menos ao Senhor. Então, eu serei melhor nessa função. Né? Isso traz insegurança e ansiedade até para a própria pessoa. Quando você quer ser o melhor naquele trabalho e você vai se esforçar para ser o melhor naquele trabalho, não, você está num trabalho para realizar o trabalho, não para ser melhor do que outra pessoa.
do que outra pessoa. Então, quando você decide que vai ser o melhor ali, isso gera insegurança. Se você errar, meu Deus, você vai para o fundo do poço. Se você cometer algum equívoco, o seu coração vai ser dominado pela ansiedade, pela vergonha. Por quê? Porque você falhou. Você falhou. Né? E nós não estamos aqui para disputar com ninguém. Nós não estamos aqui para ter a sensação que falhamos. Né? E diz lá no versículo 3, nada façais por vanglória. Vangloriar significa ter alta opinião de si mesmo. Tá? Então, você pensa que você é melhor do que o outro. Lamentavelmente. Né? Já bem no passado, nós tínhamos a classe de estudo prévio. Né? Carol era garotinha ainda não era ministra de Educação Religiosa. Então, eu criei uma classe de estudo prévio e a gente preparava as lições do domingo seguinte, na terça-feira, com todos os professores. E outras pessoas que iam lá também participar desse estudo prévio, mesmo não sendo professores, e era um encontro agradável demais, muito bom. E havia um professor de EBD que não participava, ele não participava da classe, e então a superintendente da classe, que fazia lá a chamada lá na minha classe de estudo prévio, ela chamou aquela pessoa e perguntou, meu irmão, você não pode terça-feira? Não, eu posso sim, terça-feira eu até estou ali. Por que você não participa? Ela falou assim, eu não preciso daquilo, eu não preciso participar daquilo. Né? E disse, irmã, olha só, eu não sou pastor, não. Mas como professor de escola dominical, eu boto esses pastores da igreja todos no bolso. Usou essa expressão, eu boto todos os pastores no bolso, em termos de professor de EBD. Tá? Eu sei ensinar uma lição. Tá? Eu, graças a Deus, esse irmão não é mais professor da escola bíblica da nossa igreja. Dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus. Então, isso é vangloriar-se. Isso é vangloriar. É possível que ele fosse o melhor professor? Com certeza. Ele pode ser um professor excelente. Mas no momento que vangloriou-se, no momento que ele chamou para si, né, ele cometeu um pecado grave. Ele cometeu o pecado do diabo, que Lúcifer cometeu. Lúcifer quis ser acima de Deus, quis ser igual a Deus, melhor do que os outros. Por isso, ele foi expulso da sua posição maravilhosa. Tá? Então, isso é lamentável. É lamentável. Tá? A minha esposa perguntou para mim se eu não tinha preocupação quando eu comecei com o trabalho de ministros auxiliares. Né? E ela, muito ciumenta, né? Do púlpito. Aí, então, você não se preocupa de alguém, né? Sobressair? Alguém, né? Ficar aí e sobressair, tomar o seu lugar. Né? E eu disse para ela, claro, tom de brincadeira, ela estava conversando, mas nas classes de escola, de seminário, eu digo isso para as turmas de seminário. Eu sempre disse isso, eu ensino isso lá para os seminaristas. Né? Se eu vou ter um professor, se eu vou ter um ministro auxiliar numa área da igreja, ele tem que ser melhor do que eu ali. Ele precisa ser melhor do que eu naquela pasta. Porque se ele não for melhor do que eu mesmo faço. Eu faço aquele trabalho, não preciso. Se eu vou ter um pastor auxiliar para cuidar, ele precisa ser melhor do que eu, em termos de tempo dedicado, tá? De preparo psicológico para lidar com aquela área. Tá? Se eu vou ter um ministro de música, ele tem que saber mais música do que eu, porque senão eu mesmo ensino. Eu vou lá e ensaio os coros, eu vou lá, dou a aula de música. Eu não sei. Então, é preciso que seja melhor do que eu. Ou ter uma ministra de educação religiosa na igreja. Precisa ser melhor do que eu naquela área. Senão não interessa. Tá? Então, eu entendo isso perfeitamente, e sei lidar com isso. E tem mais. Se um dia um pastor auxiliar, seja ele seminarista, e ele crescer a tal ponto da igreja preferi-lo em meu lugar,
fui aprovado como pastor dele. Eu fui aprovado como pastor dele. Que bom que a igreja o tenha como pastor e que eu, vá fazer um outro trabalho. Posso ir para outra igreja. Então, se alguém crescer e se despontar a ponto da igreja, esse vai ser o nosso pastor, eu fui aprovado como discipulador, eu fui aprovado como pastor dele. Estou de parabéns. Pego a minha malinha e vou embora. Porque é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente assim que eu vejo essa questão do trabalho na igreja. Então, nada façais por vanglória. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, Paulo ensina isso. É verdade. Romanos 12, verso 16. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Então, se você vai ser considerado sábio, que outras pessoas considerem você sábio. Que outras pessoas considerem você uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. Agora, você mesmo, não. Aos seus próprios olhos, não. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, não sejais sábios. Está certo aí, Carol? Romanos 12, 16? Confirma? Confirma, né? Então, está lá na Bíblia. A gente precisa tomar muito cuidado. Não sejais... Oi? Não entendi. Ah, tá, é verdade. O Rafael está lembrando ali de uma história que eu contei e está pedindo para eu contar a história. Vou repetir essa história, né? Uma igreja fez uma campanha lá de brincadeira, né? Uma brincadeira lá, fizeram uma campanha lá. Qual é o irmão mais humilde dessa igreja? Fizeram lá, não. E os irmãos saíram lá, fulano, escrevi, votaram, e teve um irmão que ganhou disparada. O camarada era todo mundo gostava dele, ele era muito humilde. E eles criaram um bottom assim, né? O crente mais humilde da igreja. E esse bottom, ele mudaria de peito, né? Ele mudaria para outras pessoas, de acordo com outras eleições. Mas ele recebeu aquele bottom e ele ficou muito feliz com isso. Um mês depois, tomaram o bottom dele, porque todo domingo ele vinha para a igreja com aquele negócio, né? O crente mais humilde. Aí tiraram dele. O pastor falou, não, você não pode, deixou de ser o crente mais humilde. Pois é, mas não é por aí. Tá? Então, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Muito cuidado. Tá? Então, não usem a igreja como palco para a sua própria glória. Usar isso aqui para a sua glória. Olha como eu sou bom, olha como eu canto bem, olha como eu toco bem, olha como eu prego bem. Tá? Você está sendo um instrumento nas mãos de Satanás com essa atitude. Tá? Nas mãos de Satanás. Então, normalmente essas pessoas que se vangloriam, elas aglomeram pessoas no seu entorno. Há pessoas que acreditam nisso e vão se juntando, e vão fazendo grupo, e chamamos de grupinhos na igreja. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não sou contra grupos na igreja. Existem pessoas que se agrupam, e tem muita coisa a ver, né? Idade, afim, estão cursando, estudando as mesmas coisas. É natural que essas pessoas se ajuntem e saiam para bater papo, para fazer lanche, e quando chegam na igreja, eles também se reúnam nos lugares, nas mesas, na hora dos jantares, das comemorações. Isso é natural, isso é bom e é saudável. Agora, esse tipo de movimentação não pode acontecer em torno de pessoas com ideias equivocadas e promovendo e trabalhando contra a igreja. Né? Então, normalmente a vanglória acontece com as pessoas que se sentem superiores. Isso é lamentável. Tá? Isso é lamentável. Eu vejo aqui o caso dos judeus, tá? Que queriam ensinar a igreja dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo voltou de uma viagem missionária para a igreja de Antioquia, chegou lá, tinha uns judeus, né, doutrinadores, que chegaram lá na igreja e estavam causando um tumulto, dividir a igreja. Tá? Porque nós somos judeus, nós somos crentes,
Somos judeus e somos de Jerusalém, da igreja mãe. Então, nós temos condições de ensinar vocês, espalhar uma série de doutrinas erradas, equivocadas. Quando os apóstolos voltaram, né, viram aquele tumulto, e agora eram os apóstolos contra aqueles líderes judeus, né, e vamos fazer o seguinte, vamos nomear uma comissão aqui, a gente vai a Jerusalém, vamos lá na igreja deles, de onde eles vieram, vamos lá ver se é assim que é ensinado lá por Tiago, por Pedro, por outros, e foram para lá. Quando chegaram lá, né, Tiago disse, olha, eles não foram enviados por nós, eles foram por conta própria. Eu estava assistindo um programa de televisão, não sei se passa ainda, domingo à tarde, uma igreja evangélica judaica, e, se eu não me engano, de Cabo Frio, estavam transmitindo um culto. E, então, tinha um pastor, aquela roupa de rabino, tinha um outro auxiliar, os dois ficavam, não sei por que eles estavam os dois, como se fosse uma live, né? E os dois no púlpito, e um virou para assim, pois fulano de tal, você imagina esses crentes, essas igrejas evangélicas, ficam pedindo para orar por Israel, orem pela paz de Israel, isso é um absurdo, não é? Somos nós que devemos orar por eles, somos nós, os judeus, os verdadeiros judeus, que devemos orar por eles, foi Deus que mandou orar pela paz de Israel, irmãos. Foi Deus que deu ordens à igreja, orar pela paz de Israel, amar o povo de Israel. Foi Deus que mandou isso. Então, as pessoas vão se colocando nessas posições, né? E de achar que nós não temos autoridade para orar por eles, mas eles sim podem interceder por nós. Tá? Eles são os guardiães do verdadeiro evangelho. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 4, lá, não atente cada um para o que é propriamente seu. Tá? Isso, para mim, irmãos, é fundamental. Filosoficamente, irmãos, o outro é tudo que eu não sou. Quem é o outro? O outro é tudo que eu não sou. Tá? Então, eu preciso assumir essa posição. Então, o outro é muito mais que eu, porque eu não sou grandes coisas. Então, quando você, na filosofia, a filosofia responde isso. Tá? O outro é tudo que eu não sou. Tudo que eu não sou. Tá? Então, o outro é muito mais, porque eu sou muito circunscrito. Sou essezinho aqui. O outro é muito mais. É isso que o Paulo está dizendo lá, teologicamente, fazendo uma afirmação. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, na igreja, o outro é que interessa. O outro está com a razão. Tá? A igreja é o lugar em que o outro deve crescer. E diz lá João Batista, e eu diminuir. Olha só. Então, essa é a postura dos verdadeiros servos do Senhor. É por isso que o verdadeiro sentimento da igreja é a humildade. A humildade é ensinada aqui pela palavra de Deus. Né? Então, a minha função na igreja é favorecer o outro, é orar pelo outro, é trabalhar para que o outro cresça, é me admirar com o outro, gostar do outro, amar o outro. Né? Então, essa é a função de cada um de nós na igreja. Tudo na igreja é para o bem-estar do outro. Cantina vai funcionar, vai preparar o almoço. Por quê? Porque os cantineiros daquele dia estão interessados em oferecer o melhor almoço para as pessoas que estão aqui. Oferecer o melhor almoço. As pessoas vão recepcionar ali, o gênio está aí recepcionando lá, né? E lá medindo, aferindo a temperatura e tal. Por quê? Porque quer o bem-estar daquela pessoa e das pessoas que estão aqui dentro. Então, é o outro que interessa. Nós trabalhamos para o outro, tocamos instrumentos para a glória de Deus, só que o outro está participando. Também quer tocar a glória de Deus através da música que eu estou executando. Eu recebi um vídeo, não sei se vocês viram, alguém de uma orquestra sinfônica no Brasil, e chegou num hospital com um violino. E ele chegou, tinha uma mulher, uma adolescente deitada na cama, e ele chegou muito solenemente, pediu licença, perguntou, eu poderia tocar uma música?
bem baixinho, sem incomodar. E a mulher diz, pode. Sim, a senhora tem alguma preferência? Ela diz, toca um hino. Aí ele tocou um hino, Grandioso És Tu. E quando ele começou a tocar o violino, Grandioso És Tu, uma áurea, uma coisa extraordinária ali dentro daquele ambiente, dentro do ambiente, e a moça, a menina, abriu os olhos e olhou para a mãe, e a mãe começou a gritar. Começou a gritar. Os enfermeiros entraram, os médicos correram, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A menina estava em coma há 3 anos. A mãe ficava ali do lado dela. E embora outra pessoa vinha e substituía. Em coma, 3 anos. Quando o camarada começou a tocar Grandioso És Tu, ela voltou do coma. E ele então começou assumiu essa posição. A sua folga, suas folgas, todo o período de folga que ele tem, ele vai tocar nos hospitais. Ministério. Né? Por que tocar? Para que tocar? É para o outro. Despertar o outro. Fazer com que o outro abra os olhos. Para que o outro tenha seu sentido, né? Sua razão, suas emoções aguçadas pela boa música, pelo bom som, especialmente pela boa letra. Então, amados, é assim que Deus atua. É assim que Deus está atuando. É o outro que nos interessa. Na igreja, tá? É para o bem-estar do outro. A igreja cristã corre o risco de se tornar palco de arrogantes. Eu reconheço isso. É verdade, irmãos. Tá? Sabe por quê? A igreja ela tem um auditório, que ela é um auditório muito afeito a gostar, a aprovar. Né? Um músico que jamais tocaria no Canecão, né? Aliás, Canecão nem existe mais, existe? Hein? Canecão existe? Fechou? Poxa vida. Então alguém que jamais tocaria aí numa boate, numa casa de show, na igreja toca. Aqui na igreja toca. Cauê toca aqui, não toca, Cauê? Mas ele toca em qualquer lugar, né? Toca em qualquer lugar. Então, as pessoas, nós precisamos tomar muito cuidado para isso não virar um palco de arrogantes. Olha como eu sou bom. Né? E por quê? Porque lá, se o auditório não gostar, eles vaiam. Eles apupam, eles vaiam, eles reprovam, porque pagaram para entrar. Aqui, gostou ou não gostou, a gente aplaude. Né? Está lá fazendo para a glória de Deus, tal. Vamos gostar, vamos aplaudir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para o palco da igreja não virar palco de arrogantes. Né? Olha como eu posso, olha como eu sei. E a igreja precisa tomar muito cuidado com isso. Quando o dom espiritual é exercido em função do corpo, a igreja é edificada. Então, nós precisamos tocar para que o outro possa adorar a Deus comigo. Para isso, precisa ser fruto do Espírito Santo. Mover do Espírito Santo. Então, nós corremos um grande risco. Tá? Um grande risco. Então, não estamos aqui, irmãos, para avaliar a autoridade de ninguém, nem a capacidade das pessoas. Nós estamos aqui para amarmos uns aos outros. Aí é por isso que a ordem é: não estejais inquietos, vírgula, orem. O versículo que nós lemos lá, de Colossenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Então, ao invés de vocês estarem se preocupados e inquietos, orem. Coloca tudo diante de Deus. Né? Não fique debatendo, ansioso. Não tente ser o melhor. Não entre em disputas. Não promova intrigas. Não se preocupe com você mesmo. Se preocupe com o outro. Então, se isso for fruto do amor, vai ser uma bênção, irmãos. A igreja vai ser totalmente aprovada. Tá? Resolva tudo com Deus. Não queira resolver com o outro. Resolver questões, discutir questões. Resolva você e Deus. Alguma dúvida teológica?
A pessoa ensinou alguma coisa errada, corra para Deus, corra para a Bíblia, estude, sonde diante do Senhor, Ele vai te orientar. Tá? Então, não promova intrigas, não se preocupe com você mesmo, mas ame o outro. Tá? Como Deus me vê? Aí sim, você começa a fazer o questionamento correto. Ao invés de questionar o outro, você deve questionar-se a si mesmo. Né? A absoluta importância do motivo. A absoluta importância do motivo. Eu creio que essa é a terceira vez que isso é mencionado aqui, né? Um escrito de A.W. Tozer, e já vi que João Vinhas já disponibilizou lá no site da igreja, né? Ele de casa já disponibilizou lá, né, o texto, depois vocês podem procurar. A absoluta importância do motivo. Qual é a motivação? Qual é a sua motivação? Pense nisso, isso é muito importante. Né? E quais serão os resultados? Verso 7. Verso 7. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esse foi o primeiro versículo que eu li aqui hoje. Tá? O resultado vai ser esse. A paz de Cristo, que ninguém consegue entender, irmãos. Num mundo como esse, a igreja em paz. Hoje de manhã, eu fui gravar o vídeo de amanhã, né, segunda-feira, mas eu estava numa manhã de domingo. Eu estava numa manhã de domingo, sentado na minha cadeira, no meu escritório lá em casa, onde eu faço o meu momento sublime, sozinho, e olhei para o lado de fora um sol que anunciava um dia extraordinário. Um dia extraordinário. E eu decidi, então, gravar o vídeo de amanhã, a partir dessa minha experiência, né? Dessa minha experiência. Nessas últimas semanas, nesses últimos 2 meses, tá? Todas as pessoas nossas, conhecidas ou membros da igreja, que estiveram doentes ou hospitalizadas com Covid, todas elas, tá? Já voltaram para casa. Já voltaram para casa, com Covid. Tá? Já estão em casa. Então, a gente tem motivos para agradecer. Temos muito que se preocupar. A média de mortalidade continua crescendo no Brasil, e em alguns estados está perigando, o Rio de Janeiro está equilibrado, e alguns lugares, graças a Deus, já estão fora de risco, e as preocupações continuam aí, né? E as discussões em torno das políticas, elas aumentam cada vez mais. Então, nós deveríamos estar totalmente amedrontados, porque nós teríamos motivos para isso. Mas não estamos. Sabe por quê? Porque temos certeza absoluta de que Deus está no controle. Então, uma paz, que é a paz do Senhor, que ninguém consegue explicar, diz-nos o apóstolo Paulo, essa paz vai reinar no seio da igreja, nos corações dos crentes, e a igreja se fortalecerá cada vez mais. Igreja saudável. É essa igreja que nós queremos ser. Amém? Pessoal do louvor, chega aqui à frente, vamos cantar um hino em que nós exaltamos a história de uma igreja, a existência de uma igreja, a importância de uma igreja e tudo que ela representa para o nosso Deus. 456 do cantor cristão. Vamos louvar. Levantemos em Deus.
nossos povos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos órgãos enganador. As riquezas somos dadas pela terra não real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então o instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará. E o domínio do Evangelho toda a terra prangeará. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua Pai Santo, é essa igreja que queremos ser. É essa igreja, Senhor, que queremos oferecer ao Senhor, para o Senhor enviar ao mundo. Mas para sermos essa igreja, nós dependemos das Tuas misericórdias, nós dependemos do Teu amor, das Tuas intervenções, do poder do alto, dependemos, ó Deus, do direcionamento total do Teu Espírito Santo. E dependemos também, ó Deus, uns dos outros. Eu dependo dos meus irmãos. Então eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, os teus filhos espalhados por onde estiverem, que onde eles estiverem estejam tendo as suas vidas edificadas pelo Senhor, para que, ó Deus, a tua igreja seja esta igreja. Fica conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém, Senhor. Amém. Amados, até logo. À noite estaremos meditando, se Deus permitir, sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Orem por mim, orem também por todas as pessoas que estarão participando do culto à noite, da programação infantil às 18 horas. Vamos juntos continuar trabalhando para que a igreja seja cada vez mais saudável do ponto de vista de Deus.